Dentro do anual, nós temos a seguinte situação. Eu posso calcular com base na receita bruta, lembrando que é um lucro real anual, mas a legislação te obriga a fazer as antecipações mensais. Então, a receita ela não espera você chegar ao final do ano, levantar o seu balanço, que é quando você efetivamente vai saber se teve lucro ou prejuízo, é no final do ano com o levantamento do balanço, né? Até lá, você tem os seus controles fiscais e contábeis que te dão direcionamento, mas você não tem um lucro ou prejuízo apurado, né? Você vai ter um lucro ou prejuízo apurado quando você entregar o seu balanço, quando você fechar o seu balanço. E a Receita não vai esperar por isso, ela quer as antecipações mensais. Só que ela fala assim, ó, para calcular as antecipações, você pode calcular com base na sua receita bruta, e aí você vai utilizar os mesmos critérios de cálculo do lucro presumido, trabalhando com bases de presunção, tá? E aí eu não parto da contabilidade em si, eu parto da minha composição de receita bruta, para calcular as antecipações mensais. Então, eu não levo em consideração adição, exclusão, compensação, nada nesse primeiro momento, tá? Quando eu utilizar essa referência de cálculo com base na receita bruta. Mas a legislação também te permite fazer o levantamento dos balancetes de suspensão ou redução. Normalmente, estrategicamente, a gente faz os dois cálculos, porque você pode optar pela receita bruta mensal ou pelo balanço de suspensão ou redução, o que for melhor para você naquele período, tá? Dá muito mais trabalho, é verdade. Algumas empresas optam, como não tem a contabilidade, elas optam por trabalhar com a receita bruta anual. E qual é o problema da receita bruta, pessoal? O problema é que, como você não leva em consideração se você tem prejuízo ou não, pode ser que naquele período que você está fazendo a antecipação, naquele mês, você tenha um prejuízo. E aí você está pagando imposto antecipadamente, desnecessariamente. Você está fazendo uma antecipação com base na receita bruta, ao passo que se você levantasse o balanço de suspensão, você ia verificar exatamente qual é o montante de imposto que você teria que fazer a título de antecipação. Tudo bem que esses pagamentos, essas antecipações que foram feitos a maior do que a realidade, quando você fechar o seu imposto definitivo com os ajustes lá em 31/12, você vai abater todas as antecipações que você fez. E pode ser que você tenha pago mais antecipado desnecessariamente em função de ter escolhido a receita bruta anual. Vai virar saldo negativo, você vai poder compensar, mas se está no lucro real anual, você só vai poder compensar isso depois da entrega da ECF, que ocorre por volta de julho, tá? Então tem que tomar muito cuidado, eu recomendo, por isso que está no ponto de gestão, fazer os dois cálculos, ok? Quando a gente vai para o balanço de redução e suspensão, ó, se for receita bruta, na receita bruta o cara vai vir aqui, ó, janeiro, ele pagou com base na receita bruta, tá? Levantou o faturamento, receita bruta, pum, fez a antecipação. Fevereiro, também, fez a antecipação com base na receita bruta, cálculo de imposto de renda dele. Chegou em março, ele iria calcular também com base na receita bruta. Aí ele viu que no mês de março, ele iria recolher 40 mil com base na receita bruta, tá? Porém, ele levantou o balanço de redução e suspensão. Até aqui, receita bruta, faturamento. Não leva em consideração custo, despesa, nada disso. Bases de presunções em cima do faturamento. E aí, em março, ele falou, não, vou levantar um balancete de redução e suspensão para ver como é que está. E o balancete daquele período. Se ele está em março, então ele levantou o balanço de janeiro a março, tá? Neste balanço, aí você vai utilizar os critérios de cálculo do lucro real, as adições, exclusões e compensações, ok?
Fazendo os ajustes, ele viu que teria que, no total do trimestre, pagar 60 mil, tá? Porque aí ele apurou consolidado de janeiro a março, levantou o balanço, fez os ajustes e viu que naquele período de janeiro a março ele teria que pagar 60 mil. Porém, ele já antecipou 25, 30 mil. Ele antecipou 55 mil, tá? Nessa situação aqui, como ele já antecipou 55 mil, ele só vai complementar, tá? Pagar mais 5 mil a título de antecipação do período. Se ele continuasse pagando com base na receita bruta mensal, ele iria pagar 40 mil, que é com base no faturamento. Como ele levantou o balanço de redução e suspensão, ele vai pagar somente o que está refletindo a realidade contábil e fiscal dele, tá? O resultado, com base no resultado. Como ele já antecipou 55 mil, ele só vai agora pagar um complemento de 5 mil, ou seja, um balanço de redução. E isso tem toda uma estrutura para ser feita, né, pessoal? Como que faz as adições, exclusões, como que faz o levantamento desse balanço, tá? Aqui um exemplo para vocês ilustrarem que esse é um ponto de gestão. Da mesma forma, a gente fala de balanço de suspensão, mesma coisa, no mesmo exemplo. Só que aqui no período de janeiro a março, o resultado contábil e fiscal dele, com os ajustes das adições, exclusões e compensações, ele ele apurou um resultado a ser pago de 50 mil, tá? Porém, ele já pagou 25, já antecipou em janeiro 25 e antecipou 30 em fevereiro. Então, ele já antecipou mais do que deveria dentro desse período. Em março, então, ele não vai ter o que antecipar. Então, é o que a gente chama de balanço de suspensão. Não será pago antecipação, porque ele já antecipou nos meses anteriores mais até do que devia, tá? E esse 5 mil excedente, inclusive, vai para o período posterior para ser utilizado novamente no cálculo. Então, balanço de redução e suspensão, eu vou levantando mês a mês e vou consolidando, né, essa apuração do período. Então, em janeiro, chegou abril, eu vou calcular o imposto de renda com base no balanço de redução, utilizando a referência janeiro a abril, comparando com a apuração da receita bruta mensal de abril. Se eu for levantar os dois, se eu for fazer os dois cálculos para ver qual é o mais vantajoso, tá? Então, o mecanismo de balanço, suspensão e redução vai ser sempre assim. Eu vou adicionando um mês na minha apuração até... Por isso que a gente fala que nós temos 13 apurações no lucro real. As 12 e a de ajuste, que consolida tudo isso. Tanto que se for ver lá no campo da na ECF, ela também vai refletir isso. Você vai ter a apuração de janeiro a dezembro e a consolidada, tá? Então, é que eu aponto como item que tem que estar no cronograma de análise e de gestão das empresas, esse cuidado com a escolha do regime e dos cálculos.